Olá pessoal, no Conversa Pública desta semana a gente recebe Rodrigo Gomes, ele que é coordenador nacional do Movimento Vocari. Rodrigo, é um prazer estar falando com você, estar falando sobre jovens principalmente. Natan, eu que agradeço aí mais uma vez a oportunidade de estar compartilhando um pouco daquilo que Deus está fazendo através do Vocari com a TV Boas Novas, então é um privilégio grande estar aqui contigo. Rodrigo, de onde surgiu a ideia do Movimento Vocari? Explica pra gente. O Vocari ele nasceu eu te diria, há 7 anos atrás. Na verdade, ele já vem sendo sonhada bem antes disso pela antiga liderança da AMTB. A AMTB é a Associação de Missões Transculturais Brasileira. O Movimento Vocari é uma iniciativa da AMTB. E há uns 10 ou 15 anos atrás, a liderança antiga da AMTB, eles sonhavam em fazer um evento missionário para a juventude, porque a AMTB ela tem o CBM, que é o Congresso Brasileiro de Missões, que é o maior evento missionário que a gente tem no Brasil hoje, que acontece a cada 3 anos. Só que o público do CBM é um público mais sênior, né? Um público de pessoas com mais idade, com mais experiência. E a gente começou a olhar para o movimento missionário e ver um vazio muito grande de uma nova geração surgindo e indo para o campo missionário, sendo vocacionada para povos não alcançados, enfim. E aí essa liderança começou a sonhar em fazer o Congresso Brasileiro de Missões Jovem, que era o CBM Jovem. A ideia nasceu a partir daí. E eu lembro como se fosse hoje, no CBM de 2011, o Silas Toches, que era o então presidente da MTB, ele foi na área de estandes do evento e foi catando todos os líderes jovens que ele foi encontrando nos estandes. E ele botou todo mundo dentro de uma sala e falou o seguinte: olha, eu queria desafiar vocês a pensar num CBM para o jovem e tal, para alcançar a juventude do Brasil, aquela coisa toda. Na época, eram uns 15 jovens dentro da sala, a gente tinha ali mais ou menos umas 15 organizações representadas. Isso foi em 2011 e a gente começou a sonhar com isso. De 2011, a gente só foi ter uma primeira reunião um ano depois, em 2012, e a partir de 2012 a gente começou a fazer encontros regulares para sonhar com o então CBM Jovem. Quando foi por volta de 2013, 2014, a gente começou a se perguntar o seguinte: não, mas a gente quer fazer um evento de missões para jovem, quem que a gente quer alcançar? O jovem que já está mobilizado ou o jovem que não está mobilizado? Porque se a resposta é o não mobilizado, dificilmente ele vai vir para um evento chamado Congresso Brasileiro de Missões Jovem. Ele não vai ter interesse nenhum. Então, quando a gente começou a refletir sobre isso, veio a ideia de falar: bom, então por que ao invés de a gente fazer um evento sobre missões, a gente não faz um evento sobre vocação? Como o jovem pode entender a vocação que Deus tem para a vida dele, que pode ser tanto uma vocação missionária, como pode ser uma vocação em todas as esferas da vida dele, dentro do ambiente acadêmico, dentro do trabalho, dentro dos negócios, enfim. E aí a gente começou a sonhar em fazer um evento sobre vocação. Fizemos o primeiro evento do Vocari em 2015, a gente teve naquele primeiro evento em torno de 700 jovens de todo o Brasil. E, para nossa surpresa, no final do evento, os jovens, o retorno que a gente teve dos jovens era: poxa, legal, a gente entendeu a nossa vocação, a gente entendeu que Deus tem um chamado para cada um de nós, mas e agora, o que eu faço? E a partir de 2015, a gente começou a entender que Deus estava chamando a gente não para fazer um evento sobre vocação, mas para começar um movimento de despertamento vocacional entre a juventude cristã no Brasil. Tanto que a missão do Vocari é mobilizar e conectar a juventude cristã na missão de Deus. E desde 2015, então, a gente tem trabalhado dentro desse conceito de movimento de despertamento vocacional. Primeiro, fazendo o jovem entender, cristão, que ele tem uma vocação em Cristo, e segundo, como que a gente consegue conectar ele com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Então, a ideia ela surgiu a partir dessa necessidade de envolver a juventude cristã no Brasil com aquilo que Deus está fazendo, com a missão de Deus na Terra. Que tipo de vocações seriam essas? Falar de vocações, uma coisa que o Vocari tem bem claro, é que não é o Vocari quem vai dizer para o jovem qual a vocação dele. O que o Vocari pretende como movimento é, primeiro, fazê-lo entender que ele, como discípulo de Jesus, ele tem uma vocação em Cristo, e segundo, como a gente hoje, como um movimento de
um movimento vocacional entre jovens, com 40 organizações envolvidas, a gente pode ajudar esse jovem a se conectar com aquilo que Deus está fazendo no mundo, independente da vocação dele. Então, a gente pode estar falando desde um jovem que foi chamado por Deus para levar o Evangelho em povos onde o Evangelho ainda não chegou do outro lado do mundo, ou a gente está falando de jovens que Deus está despertando para que ele faça diferença dentro do ambiente corporativo, dentro do ambiente de negócios, dentro do ambiente acadêmico, dentro de ciências. A gente tem uma organização, por exemplo, que trabalha a questão de cristãos cientistas, né? E como que a ciência pode ser impactada com os discípulos de Jesus. Então, quando você vai no Vocário, no evento nacional do movimento, por exemplo, você vai conhecer mais de 40 iniciativas diferentes dentro da missão de Deus. A missão é uma só, que é reconciliar com Cristo todas as coisas, mas você vai ver uma pluralidade do corpo de Cristo, né? Iniciativas diferentes, com alvos diferentes, em áreas diferentes. Então, o jovem, dentro do evento nacional, ele vai ser desafiado a entender e a crer que, a partir do momento que ele nasceu, ele é vocacionado por Deus, com uma vocação que Cristo deu a ele, e é Cristo quem vai dizer para ele qual a sua vocação. E aí ele tem ali um cardápio dentro do evento para que ele possa se aproveitar, se deleitar em cima de todas as opções, das iniciativas do corpo de Cristo, o que Deus tem feito na sua missão, e encontrar aquela que mais se encaixa com aquilo que ele entende que é a vocação dele. Quais foram as principais dificuldades que o movimento enfrentou para chegar até hoje? O Vocário, ele não é um evento organizado por uma organização, ele não tem um dono. Na verdade, ele é uma iniciativa da MTB, que por si só não é uma organização, é uma associação que reúne hoje mais de 80 organizações filiadas, mas o diferencial do Vocário é que ele é um movimento e ele é feito por organizações. Em 2015, quando a gente fez o primeiro evento, nós éramos 15 organizações fazendo o Vocário acontecer. Hoje nós somos 40 organizações. Então, o grande desafio nosso é manter essa unidade, é manter essa diversidade, essa pluralidade de ministérios, de segmentos dentro da missão de Deus, unidos num só propósito, que é ver a juventude cristã vivendo, exercendo a sua vocação. Então, o maior desafio foi e é ainda manter essa unidade, manter essa turma toda trabalhando junto. Mas a gente teve desafios, por exemplo, o primeiro Vocário em 2015 era um movimento que estava surgindo, não era um movimento importado, ou seja, não era um movimento norte-americano ou estrangeiro que a gente estava trazendo para o Brasil, era um movimento brasileiro, pensado e criado por organizações brasileiras. Então, a gente não tinha referência, as pessoas não sabiam quem era o Vocário. E a gente foi fazer o Vocário em Maringá, que era uma cidade também pouco conhecida, né? Dentro do campus da Unicesumar, que é uma universidade privada, que está entre as 10 melhores universidades privadas do Brasil. Mas era o local, a cidade não era muito conhecida, o Vocário praticamente não era conhecido. Então, como convencer os jovens a saírem dos seus estados e irem para o Paraná, numa cidade do Paraná, para participar de um evento que aparentemente até então não existia. Então, isso também foi um grande desafio para nós, a distância do evento e manter esse grupo aquecido, né? Ainda é até hoje, você fazer um movimento. Um grande desafio que a gente tem, por exemplo, na liderança do Vocário, é como que a gente consegue manter uma estrutura horizontal, colaborativa, onde você não tem alguém dando uma ordem, mas você tem algo sendo construído em conjunto, algo sendo sonhado e pensado na multidão dos conselhos, né? Na multidão das ideias. Então, eu te diria que esse aí é o nosso maior desafio, a nossa maior dificuldade. Qual é a principal proposta do movimento desse ano e dos anos anteriores? A gente tem adotado uma lógica de que é não dar um tema diferente para cada evento. O tema, a gente tem um slogan que é o Turn the World Upside Down, que é em inglês porque a molecada curte, mas é referente a um versículo da Bíblia que fala: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até aqui, era os judeus falando dos discípulos de Jesus. Então a gente tenta trabalhar essa temática de transformar o mundo, né, através da sua vocação, como Deus pode usar a sua vocação para transformar a sua realidade, transformar aquilo que ele está fazendo no mundo. Então, como são sempre preletores diferentes, testemunhos diferentes, então todo ano o objetivo deles é essa.
A gente sempre traz uma pessoa para dar uma ênfase na questão do desafio, da urgência que a gente tem de fazer com que o Evangelho chegue nos povos não alcançados da terra, mas a gente sempre também traz alguém para falar da vocação como um todo, das outras vocações que não só a vocação missionária. Além de testemunhos, todo o evento são mais de 10 testemunhos de jovens que estão transformando a sua realidade a partir do seu contexto, do ministério que Deus deu a eles. Os jovens, quando terminam o ensino médio, eles ficam com dificuldade de encontrar qual carreira seguir. E quanto à vocação, funciona parecido? Quando eles começam a entender, por exemplo, vamos falar aqui de um chamado missionário transcultural, quando eles começam a entender que Deus de fato está chamando ele para um desafio como esse, que ele vai começar a tentar entender o que é isso, né? O que é o movimento missionário, quais são as organizações, aonde elas atuam, como que ele faz para se conectar com elas. Por isso que a gente, como movimento Vocari, a gente quer ajudar essa conexão. Então, a gente tem desenvolvido ao longo desses anos várias ferramentas para que o jovem possa encontrar de forma mais fácil aquela oportunidade que tem a ver com a vocação dele. Então, a gente tem, por exemplo, dentro do movimento uma área chamada Connect. O que o Connect faz? Ele mapeou todas as oportunidades que essas 40 organizações hoje que atuam no Vocari têm. Ele criou um mural que a gente chama, que é um mural virtual, onde tem todas oportunidades de voluntariado, viagens de curto prazo, oportunidades de missões em tempo integral, cursos, centros de treinamento. Então, ele pode olhar aquilo que mais é atraente para ele poder ter acesso. No evento, por exemplo, a gente tem um espaço do Connect, onde a gente divide essas oportunidades em 10 ilhas temáticas. Então, por exemplo, ele é um jovem que é muito ligado a esporte e ele seguiu isso profissionalmente. Ele entende que a vocação dele tem a ver com o esporte. Então, tem uma ilha só com organizações que trabalham na missão de Deus na área de esporte. Então, ali ele vai poder conhecer as iniciativas, as necessidades da área de esporte para ele poder se envolver. A gente tem uma outra área do movimento que é o Hangout. O Hangout é um espaço de acolhimento, é uma rede de mentores que a gente tem para aqueles jovens que têm crises ou dúvidas com relação à obra missionária transcultural, que a gente sabe que é uma mobilização de alta complexidade, que a gente chama, né? Porque fazer um jovem ir morar num outro país, numa outra cultura. Então, a gente tem mentores que podem ajudar o jovem, pode orientar ele, a tirar as dúvidas que ele tem com relação a isso. E várias outras ferramentas. A gente criou, por exemplo, o catálogo das organizações filiadas à MTB. Então, é um material, é como se fosse é um catálogo mesmo, desses que a gente vê aí de venda, né? E ali ele tem um índice com as organizações por áreas de atuação, por oportunidades e tal, que também facilita o acesso a ele a essas oportunidades. Então, a gente tenta o tempo todo conciliar, né? A gente tem hoje organizações que estão vinculando preparo teológico com preparo acadêmico, para que o jovem já possa sair da faculdade com uma formação acadêmica e uma formação missiológica e teológica. Então, tudo para tentar fazer com que o jovem se conecte com a vocação dele. Quantos jovens passam em média pelo Vocari? Em média, esse vai ser o 5º ano, né? Em torno de 1.200 jovens hoje que têm frequentado o evento nacional. A gente tem eventos que a gente faz em parceria com as igrejas locais, tem o Experience, que é um formato menor, né? Que a gente fala que é uma degustação do evento nacional, que a gente tem trabalhado muito no norte e nordeste do país. Então, se a gente for somar tudo, nesses 5 anos, eu te diria que uns 20 mil jovens já passaram, ou já experimentaram, ou já tiveram algum contato com o movimento Vocari através de alguma dessas iniciativas. Mas no evento nacional, em torno de 1.200 jovens. Quais são as principais ferramentas de mobilização do evento? Hoje a gente trabalha com redes sociais, Instagram, Facebook, o próprio site do Vocari. A gente tem hoje uma equipe de mobilização, uma coordenação de mobilização que tenta fazer parceria com as igrejas locais. A gente vai nos principais eventos que acontecem no país, que abrem portas para a gente poder colocar stand, dar uma oficina, passar um vídeo na plenária. A gente faz divulgação na revista Ultimato, que é um grande parceiro nosso. A gente usa as redes sociais das próprias organizações que fazem o movimento acontecer. Então, a gente está falando de 40 organizações, 40 redes sociais. Então, a gente tenta fazer através disso, fora esses eventos que a gente tem com as igrejas locais, as parcerias, com as denominações, para que a gente possa divulgar o movimento e tornar ele mais conhecido. Qual é a satisfação de lutar pelo futuro desses jovens, Rodrigo? Cara, isso é o que nos une hoje.
Quando a gente fala das dificuldades de você manter 40 organizações trabalhando para um único propósito, o que nos mantém unidos, a argamassa, primeiro é o Deus da missão, né? É a convicção de que Deus tem nos chamado para isso, para trabalhar em unidade. O Vocari hoje ele tem 7 valores. O primeiro é de Deus coadjuvante. A gente entender que nessa história toda nós não somos o protagonista, o protagonismo é de Deus, nós somos coadjuvantes, somos servos do Senhor obedecendo o seu chamado. Mas o segundo valor é de muitos um. E pulando para o último valor, que não está em ordem de prioridade, é paixão pelo jovem. O que mantém cada um de nós na equipe trabalhando incansavelmente, e isso é legal da gente falar, o Vocari hoje não tem um obreiro em tempo integral. O Vocari ele é feito por voluntários, pessoas que têm abdicado do seu tempo livre para poder gastar tempo intencional para que o Vocari como movimento aconteça. Todo mundo que está envolvido no Vocari tem o seu ministério prioritário, de onde vem o seu sustento, da onde vem o seu envolvimento na missão de Deus. O Vocari ele chegou trazendo mais trabalho para essa turma. E o que faz a gente caminhar junto, que mantém essa galera servindo, se sacrificando, abdicando, a gente tem hoje 100 pessoas na equipe, fora os voluntários que trabalham nos eventos. É a certeza de que se cada jovem cristão entender a sua vocação e obedecer ao chamado de Deus, a gente transforma esse mundo. Um evento que mexeu muito com a gente e que explica um pouco do que eu estou falando para você foi no Vocari, se eu não me engano, de 2017. A gente fez um vídeo de abertura no evento e durante esse vídeo, o vídeo interagia com jovens. A gente tinha mais ou menos 1.200 jovens lá presentes. E o vídeo começa a fazer pergunta para os jovens que estão na plenária e a galera vai respondendo. E aí o vídeo começa a fazer perguntas em tom de brincadeira, mas ele vai tornando mais sério as perguntas. E aí ele chega num momento que ele fala assim, agora eu queria fazer algumas perguntas assim bem sérias, eu queria que você fosse sincero comigo. Aí ele pergunta, você tem vivido momentos de depressão, de angústia e tal? E aí a última pergunta do vídeo foi o seguinte, você já pensou em algum momento em tirar a sua própria vida? Eu estou falando de um auditório com 1.200 jovens cristãos que foram no evento para entender sua vocação. Mais de 400 jovens levantaram a mão dizendo que já tentaram ou já pensaram no suicídio. Então, quando a gente olha para essa realidade, é isso que faz ou que mantém a gente na missão que Deus deu. É sonhar com cada um desses jovens tendo o privilégio de viver uma vida com sentido, com significado, com propósito, de cumprir a sua missão aqui na Terra, de cumprir aquilo que Deus sonhou para a vida dele, de entender que ele é precioso demais para Deus e que, embora o diabo tente de todas as formas tirar esse privilégio dele, que a gente não quer que ele desista e que, como movimento, a gente quer ajudar ele a viver a maior aventura da sua vida, que é viver a sua vocação. Como que o jovem pode participar deste movimento? Pode entrar agora no site www.vocari.org.br. Lá vai ter um link de inscrição, ele clica ali, ele pode fazer sua inscrição, ele pode pagar no cartão de crédito, pode pagar em boleto bancário. Infelizmente não dá para ele dividir mais, porque a gente já está no mês, a gente já está 15 dias do evento, mas ele pode pagar no cartão de crédito, pode pagar no boleto. A partir do dia 17, ele vai ter a opção de pagar em dinheiro na hora lá, ele faz a inscrição, mas faz o pagamento no dia. Então, nas redes sociais ele também vai saber um monte de coisa. Eu queria desafiar o jovem aí, se você estiver assistindo a gente, não perca o Vocari 2019, vai ser bênção ter ele lá com a gente. As pessoas conseguem encontrar vídeos do movimento Vocari? Tem uma área no site que é a área de mobilização, tem vários vídeos de preletores que foram nos eventos anteriores, de jovens que foram nos eventos, falando do que foi o Vocari. O vídeo mais recente que a gente está divulgando é de um pastor de uma igreja no Espírito Santo, e eu tive a oportunidade de conhecer ele no ano passado no encontro da CEPAL. A gente estava divulgando o Vocari lá no encontro da CEPAL, e aí ele ouviu, se sentiu assim, comovido com a proposta do movimento, e aí ele me procurou no intervalo e falou assim, poxa, eu queria muito
que meu filho fosse. Aí ele falou da crise que ele estava vivendo dentro de casa com o filho tinha 18 anos, estava depressivo, estava em crise tentando entender sua vocação. E aí eu falei com ele, cara, manda ele para o Vocari. E aí, ok, passou o tempo, esse ano eu estava no Encontro Cepal de novo, eu estava passando no corredor e me pegou pelo braço e falou assim, cara, não sei se você vai lembrar de mim, mas no ano passado eu falei contigo, você mandou meu filho para o Vocari. Eu mandei meu filho no Vocari, meu filho foi e eu queria te agradecer, porque o Vocari foi um divisor de águas na vida do meu filho é outra jovem, ele entendeu o que Deus quer para a vida dele, ele já se envolveu em alguns projetos de curto prazo, ele está super comprometido na faculdade, entendendo que Deus vai usar a profissão dele. Hoje o meu filho é alguém que tem um sentido, que tem um propósito na vida e eu agradeço, em primeiro lugar, a Deus, mas em segundo, a instrumentalidade do Vocari. Então ele vai ter, se ele quiser, tem vários vídeos, tem material para mobilizar a igreja, se ele quiser fazer caravana. A gente tem hoje 13 caravanas sendo monitoradas de várias regiões do Brasil. Então se ele for de alguma dessas regiões, ele pode ter acesso e tem várias vagas ainda em ônibus para ir. Se ele quiser saber quais são as caravanas, tem uma página no Facebook chamada Let's Go Vocari. É só ele entrar na página que ele vai ter acesso às caravanas, se ele tiver dúvida ele pergunta lá, a galera vai encontrar ele vai poder se conectar com essas caravanas. E sobre os preletores, você pode dar uma palhinha de quem vai estar presente? Esse ano a gente vai ter 3 participações internacionais, um é o Alan Matamoros, que ele é líder de uma organização internacional que trabalha com refugiados e muçulmanos. Ele vai estar falando para a gente dos desafios do evangelho nos lugares onde ele ainda não chegou. A gente vai ter o Marquito Lopes, que é um dos líderes do movimento Atos 19, que é um movimento de plantação de igreja. Ele vai estar falando sobre vocação em geral. E a gente vai ter vários testemunhos. A gente vai ter uma participação do Roman, que é uma participação internacional. É um jovem de 20 e poucos anos que lidera hoje um movimento com esportes entre refugiados em mais de 140 países no mundo. A gente vai ter a Andréia Vargas falando sobre a questão do tráfico humano, da exploração sexual. A gente vai ter o Arlen, que vai falar do quanto a gente pode fazer diferença através de filmes, através de vídeos, de como que a gente consegue evangelizar povos através do cinema. Então, cara, tem muita coisa legal, muita coisa interessante. Eu acho que o jovem não vai se arrepender, é um excelente investimento. Aproveite para fazer um convite aos jovens que querem estar presentes no movimento Vocari deste ano. Então, jovem, se você tem mais de 16 anos, se você quer entender o projeto de Deus para a sua vida, a sua vocação em Cristo, eu quero te desafiar a ir ao Vocari 2019. Vai ser no feriado de Corpus Christi, agora, esse mês, de 20 a 23 de junho, na Unicesumar, em Maringá, no Paraná. Corre, ainda dá tempo de você fazer sua inscrição, é só você entrar no nosso site www.vocari.org.br, lá você vai ter todas as informações e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai valer a pena, eu espero você lá. Bom, pessoal, Conversa Pública fica por aqui. Esperamos todos vocês na semana que vem. Um abraço.